Gênesis 24, a partir do verso 13 em diante. Falei da minha mãe, das minhas irmãs, tem que falar das minhas sobrinhas, né? Que se chorar não conheço, mas estão por aqui. Pela vida do meu cunhado, da família dele também que está aqui, muita gente abençoada. A partir do verso 13 em diante, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto: Eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. E ainda antes que ele acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem ainda havia conhecido. E ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. E ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. E então o servo correu-lhe ao encontro e disse, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E respondeu ela, bebe, meu senhor. E então prontamente abaixou o seu cântaro para a mão e lhe deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. Veja o que ela respondeu, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Diga comigo, todos bebam. Diga, todos bebam. E apressando-se, despejou o seu cântaro no bebedouro. E correu outra vez. Completa aí para mim, gente. E correu. Outra vez ao poço para tirar mais água. E tirou-a e deu-a a todos os camelos. E você diz amém por essa palavra. Mantenha a Bíblia sobre o seu colo, sentado mesmo como você está. Una a sua mão com a mão da pessoa que está ao seu lado aí, em nome de Jesus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então não segure na mão dessa pessoa só porque eu estou pedindo, não. Segure na mão dela com a fé de quem acredita no poder da comunhão, no poder da coinonia. De quem acredita que enquanto está aqui está sendo perdoado, lavado, justificado. Oh, aleluia. Enquanto está aqui o seu coração está sendo convencido de tudo aquilo que te condena, tudo aquilo que é contra você. O Senhor está te convencendo através da pessoa bendita do Espírito Santo que Ele é maior do que o seu coração e nada pode te condenar se o sangue de Jesus Cristo te justifica. Enquanto eu vou falando isso, não faça isso de um momento estranho, meio que requenguela, quase soltando a mão do seu irmão, porque ele está percebendo isso. Segura com firmeza, para ele perceber que sentou do lado de alguém que não veio fazer uma social na quinta-feira, mas veio aqui porque tem um propósito da parte do Eterno e acredita que o Senhor trouxe aqui para dar uma direção. Agora eu vou pedir para fechar os seus olhos e inclinar a sua cabeça. Você consegue fazer isso? Não são todos que conseguem, mas talvez você consiga. Algumas pessoas estão tão dominadas pela síndrome do pensamento acelerado. É uma ansiedade tão grande que não conseguem fechar os seus olhos 5 minutos. E elas se justificam dizendo, eu não preciso fechar os olhos para orar, mas também não precisa ficar com ele aberto. Os olhos são concupiscência da carne, ele não se cansa de ver. Mas se você fechar os olhos da carne, os olhos do Espírito começam a ficar atentos. E a sua carne começa a ficar sensível à vontade do Espírito. Então eu estou me alongando para te dar uma oportunidade de fechar os olhos, de confrontar você mesmo e mostrar para a sua carne que é o Espírito Santo que está mandando nessa noite. Feche os seus olhos aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oh Deus amado, eu elevo a minha voz agora, Senhor, juntamente com a sua igreja, e te peço, Senhor, fala conosco. Nessa noite nós nos colocamos aqui, nessa noite de quinta-feira, de mãos dadas, em unidade como te agrada, num só propósito: ouvir a tua voz, atender ao comando da tua voz, sujeitar o nosso coração, o nosso espírito, a nossa
nossa alma, ao nosso corpo, ao comando da tua soberania, acreditando que essa soberania será expressada pela manifestação da tua palavra. Palavra essa, Senhor, que não fala de nenhuma ciência humana. Palavra essa que não vem com uma didática humana. Palavra essa que nós acreditamos ser viva, porque acreditamos que é o mesmo verbo que disse haja luz e houve luz. Palavra essa que tem poder para comando. Palavra essa que traz aquilo que está escondido, que revela aquilo que está em oculto. Palavra essa que tem poder para demolir construções antigas. Palavra essa que tem poder para reconstruir coisas que foram destruídas pelo tempo. Senhor, eu estou orando assim porque eu acredito que é o que o Senhor vai fazer nessa noite. O Senhor vai demolir toda a incredulidade, todo pensamento, Senhor, toda palavra que está na área da mente, do psicológico, que está lutando contra a crença, contra a fé no Espírito Santo que em nós opera. Ah, Senhor, e eu creio que esta palavra vai vir para implodir, Senhor, vai vir para destruir construções que não foram aprovadas pelo Senhor, e vai vir para edificar o teu plano original, aquilo que o Senhor deseja fazer conosco, aquilo que o Senhor determinou ao nosso espírito. Para tanto eu te peço agora, aprisiona, Senhor. Nós declaramos como igreja, debaixo do sangue de Jesus Cristo, amarrado, vencido e sem força, neutralizado seja todo inimigo de Deus, quer seja de ordem física ou espiritual, tudo aquilo que milita para gerar bloqueio na área psicológica, na área do entendimento, para não compreender. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue, Senhor, eu te peço, passe em revista o arraial da ADVEC nessa noite, e glorifica, 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 glorifica o teu nome sobre a nossa vida. Como Pedro, nós estamos aqui e não nos ausentaremos até que o Senhor nos entregue todo o comando do que tu queres fazer na nossa vida, porque para onde e para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Salva e glorifica o teu nome. Nós oramos assim crendo, e quem concorda em nome de Jesus diga amém, aleluia, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai dizer a esta pessoa que assentou-se ao seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou para essa noite, tá bom? Quando eu disser 3, você vai virar para essa pessoa que está ao seu lado, crendo que você é um instrumento. Ah, não, irmã Camila, eu não vou fazer isso. Eu sou daqueles que compartilham aquele meme virando o olho, escrito embaixo: vire para o irmão que está ao seu lado. Então não faça, porque a Bíblia diz que o que não é por fé é pecado. Nós estamos aqui crendo e a atmosfera é profética, e essa igreja acredita nisso, e nós somos pentecostais. Se você quiser, depois eu te dou o endereço de algum culto que age da maneira com que você gosta. Mas nós acreditamos nisso, então eu quero pedir que você seja usado como um instrumento de Deus. Então quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra profética para essa pessoa. Você vai dizer para ela desse jeito, você vai dizer assim: segura porque você aguenta. Você entendeu? Calma que eu não contei até 3 ainda. Acho que você entendeu. É só um gatilho para a gente não esquecer de tudo que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração. No 3, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer: segura, porque você aguenta. Tá bom? É 1, é 2, é 3. Vai, com vontade. Você aguenta, amém? E eu vou te provar isso nessa noite. Ô glória, Deus te chamou para isso. Deus te chamou para este tempo. Você está no tempo certo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A narrativa do texto em questão, que nós acabamos de fazer menção, capítulo 24, ele vai falar sobre nós, vai falar para nós sobre um momento muito importante dentro da história. Nós estamos falando sobre o servo de Abraão. Você sabe que Abraão foi tido como pai da fé, é tido como pai da fé, progenitor da fé. Diferente de nós que hoje temos uma série de referências para crer
tantos testemunhos, tantas coisas sobrenaturais, tantas manifestações milagrosas, prodigiosas, onde as pessoas que as experimentaram e as vivenciaram compartilham dizendo que foi o Senhor quem fez, até porque, dada a grandeza dos milagres, dos testemunhos que nós ouvimos, não há absolutamente nenhuma outra dúvida senão só o Deus dos impossíveis poderia fazer. Então eu costumo dizer que hoje é mais fácil ter fé, é mais fácil crer. O mais difícil hoje é ser incrédulo. Haja vista o Senhor agindo de maneira tão extraordinária no nosso meio. Então nós temos uma série de testemunhos que nos dão referência, que nos atestam a fé, que nos levam a ter fé. Mas Abraão creu contra toda desesperança. Abraão creu numa época em que ele não tinha absolutamente nenhuma referência acerca desse Deus. Ele tão somente ouviu a sua voz e creu e obedeceu. E isso lhe foi imputado por justiça. Isso agradou ao Senhor, que não lhe deu a oportunidade apenas de estar na galeria dos heróis da fé, no autor da carta aos Hebreus como pai da fé, mas também foi tido como amigo de Deus. A casa de Abraão é uma casa de promessa. Completa para mim só para eu saber que você está ligado. A casa de Abraão é uma casa de promessa. Isso, é uma casa de promessa. Mas a promessa que o Senhor confiou à casa de Abraão é algo tão grande, tão grande, tão grande, que nem mesmo toda a casa de Abraão puderam conter a grandeza dessa promessa. Aquilo que Deus confiou à casa de Abraão é tão grande que, mesmo morrendo tão velho, tão farto de dias e tão cheio do cumprimento das grandiosíssimas coisas que Deus disse que faria e fez, ainda não era o suficiente, porque uma vida inteira e uma vida toda ela para viver o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito, não era o suficiente, porque o que Deus prometeu a Abraão era maior do que Abraão. O que Deus prometeu a Abraão era maior do que toda a sua casa. Por isso que no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando o Senhor aparece a Abraão, ele vai dizer para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele diz somente os hebreus? Ele diz somente os judeus? Não, ele vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está falando de todo o núcleo familiar baseado no livro do Gênesis. Ele está falando de todas as famílias da terra. É uma bênção, é o cumprimento de uma promessa que vai se alastrar, que vai ganhando crescimento mesmo depois do falecimento de Abraão. Em Abraão, o Senhor cumpre grandes coisas dessa promessa. Por exemplo, o filho de Sara. Abraão já tinha avançado em idade, há mais de 100 anos. Sara também era estéril e não dava luz a filhos. Mas o texto vai dizer, capítulo 21, que o Senhor visitou a Sara e Sara gerou, concebeu a Isaac. Isaac agora, segunda geração patriarcal de Abraão. Veja, eu estou falando da mesma promessa de Gênesis capítulo 12. Agora uma parte dela já se cumpriu em Gênesis 21 e ela vai continuar se cumprindo. Lá no 12, nós vamos ver Deus fazendo a promessa. Em Gênesis 21, nós vamos ver Deus cumprindo a promessa que havia feito a Abraão. Nós sabemos que o nosso Deus vai fazer com Abraão uma aliança. Por isso nós vamos conhecer as 3 gerações patriarcais de Abraão. Ele é conhecido entre nós pela memória da aliança que ele fez. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... O Deus de Abraão, porque recebeu a promessa. O Deus de Isaac, para mostrar que cumpre aquilo que fala. E o Deus de Jacó, para mostrar que é fiel, para perpetuar a aliança que fez no dia que entregou a promessa a Abraão. Aí veja bem, agora nós estamos falando do Deus que cumpre a promessa. Então veja, eu não estou falando só do Deus que perpetua, nem estou falando só do Deus que faz. Eu estou falando do Deus de Isaac. Eu estou no capítulo 24 do livro do Gênesis. O Deus que está cumprindo a promessa na vida de Isaac. Tudo aquilo que ele prometeu a Abraão, agora será confiado também para Isaac, por causa da aliança que ele fez com Abraão. Veja, Isaac não estava lá quando Deus fez a promessa, estava? Não, Isaac não era nem nascido. Isaac estava sendo mencionado, mas estava ausente no contexto. Ele só vai aparecer no cumprimento. Então, Isaac representa o quê? Isaac não representa o Deus que vem para falar. Isaac representa o Deus que vem para cumprir aquilo que foi falado. Então, Isaac não estava quando a promessa foi feita, mas Isaac faz parte da promessa, da promessa falada. Isaac está quando a promessa é feita. Isaac já tem aproximadamente 40 anos de idade. Aproximadamente não, é o que ele tem, 40 anos de idade. E não se casou, não tem ninguém. E você desesperado porque passou dos 30. Isaac tem 40 anos e não casou. E ele está inconsolável por causa da morte da sua mãe.
As coisas não estão bem na casa de Abraão. Depois que Sara morreu, parece que eles não saíram daquele luto. Mas o texto diz que Abraão chama o servo mais antigo da sua casa. E é disso que se trata a narrativa do capítulo 24. Ele vai trazer o servo mais antigo da sua casa. O servo que honrou a aliança. O servo que está com ele desde o começo. O servo que faz parte das suas peregrinações. Você só pode trazer esses assuntos de confiança com gente que participou das peregrinações, que vai entender aquilo que está sendo falado. Ele chama esse servo mais antigo de sua confiança, da sua casa, e ele diz assim: volta para a terra da minha parentela e traga de lá uma esposa para meu filho Isaque. Porque é chegado o tempo, quando o servo entende o tamanho da responsabilidade que Abraão está confiando a ele, ele diz assim: mas meu senhor, e se não quiserem voltar comigo, se eu não achar uma mulher, se eu não achar uma moça que queira fazer essa viagem comigo, o que eu faço? Ele disse: você vai achar, porque o anjo do Senhor que tem me guiado até aqui, vai te guiar até a casa dos meus pais. Mas o servo está temeroso e ele diz: mas e se eu não encontrar? Aí ele pega a mão do servo de Abraão, ele coloca a mão na juntura da sua coxa e ele lhe obriga a lhe prometer, a fazer um juramento com ele. E ele diz assim: olha, você vai lá e traga de lá uma moça dentre as nossas filhas. Porque ele já sabia o que acontecia quando você colocava estrangeiro para viver o cumprimento da promessa. Foi quando Sara colocou H na sua cama, deu tudo errado. Então agora ele não quer estrangeiro dentro da aliança. Ele não quer gente de fora dentro da promessa. Então ele diz para ele: se você achar alguém, de lá você traz. E se você não achar ninguém, você não traga ninguém, mas o Senhor há de enviar diante de ti o meu anjo. O que ele está dizendo é: vai e creia que vai dar certo. O homem sai dali acompanhado de 10 camelos. Quantos camelos? 10. Vambora, gente, quantos camelos? 10. O homem sai acompanhado dali de 10 camelos. Pelo menos 3 deles estão carregados de baú dos dois lados. Esses baús têm vasos de prata, vasos de ouro, muda de veste. Esses baús têm linho, tem azeitona, tem o fruto da vide, tem vinho, tem leite, tem esmeralda, tem pedra preciosa, tem ouro, tem pendente de ouro, tem cordão. É um micro, é uma representação, um nano, menor do que o menor. Uma nano representação das riquezas de Abraão sobre o lombro daqueles camelos. Sai o servo acompanhado de mais ou menos uns 3 homens, levando a carreata de 10 camelos, mais os homens rumo à antiga casa de Abraão, para ver se ele acha dentre os irmãos de Abraão alguém da sua linhagem. Para quê? Para viver, para entrar no cumprimento da promessa. Por quê? Porque Abraão ouviu o que Deus disse que ia fazer. Isaque está vivendo o tempo da prosperidade, o tempo da honra, o tempo da excelência, o tempo do patrimônio, o tempo da grandeza, o tempo da conquista, o tempo da contabilidade de tudo aquilo que Deus confiou a Abraão. E Abraão não quer que entre dentro desse regaço alguém que não compreenda o que está acontecendo. Por isso ele diz: vai, adiante de ti vai o meu anjo e traz essa moça para o meu filho. Chega o homem lá. Quando ele chega lá, ele para junto à fonte, aonde as moças da cidade saem para tirar água. É um costume cultural daquela época. Quem carrega a água e quem traz a água são as moças. Quando ele chega junto à fonte, aonde ele sabe que as moças vêm para tirar água, ele parou no lugar certo. Ele vai fazer uma oração. Ele vai fazer o que, gente? Ele vai fazer uma oração. Quantas lágrimas seriam poupadas se antes de tomar uma decisão a gente fizesse uma oração? Quantas derrotas e fracassos não precisavam ser vividos se antes de fazermos uma escolha fizéssemos uma oração? Quantos noivados não precisavam ser encerrados? Quantos casamentos não precisavam ser separados se antes das escolhas entendêssemos que a oração não é o recurso do desesperado, mas é a primeira opção do dependente? O homem chega lá, ele sabe que o anjo do Senhor, que o anjo de Abraão, vamos dizer assim, está com ele, mas ele não tem coragem de tomar uma decisão sem antes fazer uma. Ele ora e esse homem vai fazer uma prova com Deus. E ele diz: Senhor Deus de meu senhor Abraão, eu estou aqui. O que ele está dizendo? Eu estou no lugar certo, eu vim para onde eu fui encaminhado. Porque também não adianta você fazer orações certas nos lugares errados.
Ele faz a oração certa no lugar certo. A oração precisa combinar com o lugar que você está. As suas orações precisam combinar com as pessoas que você anda. O céu trabalha de maneira coerente. Esse homem vai começar a oração dizendo: olha, eu estou aqui aonde eu fui enviado para estar. Eu estou aqui junto à fonte, aonde as filhas dessa cidade saem para tirar água. Agora eu te peço, prova que o Senhor usa de bondade para com meu Senhor Abraão e usa de bondade comigo. Eu vou fazer a seguinte prova: faze, pois, que a moça que chegar a esse poço para tirar água, quando eu pedir de beber água, ela venha dar a água que eu estou pedindo de beber, mas sem eu pedir, ela decida também servir e dar água a todos os camelos que estão comigo. Aí o texto vai dizer que ele não terminou de orar e vem chegando Rebeca. Meu Deus do céu, quando você faz uma oração certa no lugar certo, oh, aleluia, antes de terminar a oração, vem chegando a moça. O termo que nós lemos no texto vai dizer que ela saía, né? Não tendo ele acabado de orar, saía Rebeca. Mas na verdade, no contexto dele que está orando, vem chegando. Porque saía da cidade para chegar no poço. Para chegar no poço tem que sair da cidade. Tem coisas acontecendo no nosso externo. Tem coisas acontecendo na nossa volta. E as pessoas ficam pensando: eu estou saindo. E o Senhor está dizendo: fica tranquila, a tua saída de lá é a tua chegada no lugar que eu tenho determinado para cumprir aquilo que eu te prometi. Tem portas que estão se fechando lá na sua cidade e você está dizendo: mas por que eu estou saindo? O Senhor está dizendo: é saída para quem fica na cidade, para quem vai viver o cumprimento da promessa, é a sua chegada. Vem ele olhando, sai da cidade e chega na fonte. Quando ela vai se aproximando da fonte, oh meu Deus do céu, ele já olha para ela e fica esperando. Esperando o quê? Ela ir pegar água para ela. Agora veja que coisa interessante. Esse texto ele tem muitas similaridades com João 4. Porque tem um moço vindo de viagem, também cansado, ele é um homem. Lá em João 4 nós estamos falando de Jesus. Junto ao poço com a samaritana tem também um poço, tem também uma fonte. Vem uma moça chegando com um cântaro, também está vazio. E Jesus também está vindo de uma viagem da Judeia, porque quer chegar a Galileia, e está sentado junto ao poço. Veja, é muito similar. Aqui é a mesma coisa, o moço vem chegando de viagem, fica junto ao poço, vem chegando a moça, saindo da cidade, entrando na fonte com o cântaro vazio também para buscar água. Só que aqui no capítulo 24, o texto diz que esse servo de Abraão, ele fez uma prova com Deus. Ele está dizendo: a moça que eu pedir de beber, ele vai pedir exatamente como Jesus. Jesus também vai pedir água, mulher samaritana. Só tem uma diferença e o Senhor me mandou falar sobre isso aqui. Lá em João 4, quando Jesus chega para pedir água, o texto diz que a mulher vem vindo, óbvio, com o cântaro vazio. Porque o cântaro vazio revela a necessidade da sua busca. Ela está vindo para buscar. Se está vindo para buscar, o cântaro tem que estar vazio. Parece que as pessoas não estão entendendo isso na última hora. Elas já querem chegar na igreja com o cântaro cheio. Inclusive quem não vem com o cântaro cheio nem vem no culto. Aí você liga para a pessoa e diz: fulano, por que você não foi? Porque eu não estava bem. Ora! Aqui não é mais o lugar da busca. Não é mais aqui o lugar que jorra a fonte da água. Não é mais aqui o lugar em que ouvimos palavras de vida eterna. Palavras que estão acima de circunstâncias temporais que nos arrebatam a alma. Rebeca vai sair de casa com o cântaro vazio. Completa aí para mim. Rebeca vai sair de casa com o cântaro? Com o cântaro? Eu quero glorificar a Deus pelas pessoas que entenderam que não importa como elas estavam em casa, elas precisavam revelar sua necessidade de buscar e vieram aqui nessa noite. Gente, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas têm pregado um triunfalismo tão grande, mas não é um triunfalismo baseado na cruz, daquele que sofre, daquele que crê, é daquele que se não triunfa fica em depressão. A gente até muda o versículo, dizendo: olha, no mundo tereis aflições, disse Jesus, mas eu venci, vós também vencereis. Isso não está escrito, o que está escrito é: no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. O que ele está dizendo é: se você quisesse gloriar, glorie-se pois em mim, porque eu já venci o que você está sofrendo. Mas nós estamos vivendo em uma época onde as pessoas são tão crentes, tão santas, tão ungidas, tão cheias de Deus, que elas não podem mais revelar as suas falhas. Elas não podem mais seguir a orientação do apóstolo Paulo, quando ele disse: confessem as vossas necessidades uns aos outros e vocês sararão. Orem juntos e vocês serão sarados, vocês serão curados. Mas não, hoje é choque de vaso. É um querendo mostrar que é mais cheio do que o outro, é um querendo mostrar que tem mais poder do que o outro, é um querendo mostrar que tem mais unção do que o outro. Aí já vem pra cá cheio, sobe cheio, canta
Deus? Se já está aqui cheio, busca que horas? E aí as pessoas vão perdendo a liberdade de compartilhar umas com as outras as suas fraquezas, porque elas olham o estereótipo cristão hoje, é tão forte, é tão imbatível, é tão triunfal, que parece não ser passivo de fraqueza, de quedas, de flagelo, de aflições. Aí quando chega um camarada aflito, ele não consegue se posicionar. Por quê? Porque ele olha, ele vê todo mundo tão forte, tão imbatível, tão imponente, tão poderoso, que ele acha que aquilo ali não é lugar para ele. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer: ei, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. E eu quero dar paz à alma de quem entrou aqui vazio. Ei, não tem problema nenhum entrar aqui vazio. O problema é não subir daqui cheio. Mas você não vai ter esse problema. Levante a mão, estou sentindo graça de Deus para profetizar. Levante a sua mão. Se você entrou aqui com o vazio, reconhecendo a necessidade de buscar, não fique triste. Deus te trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo, você está no lugar certo. É hoje que você desce vazio e sobe cheio. Vai subir cheio, 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 cheio. Rebeca chega com o cântaro vazio. Que é isto?